Sejam todos e todas bem-vindos. Muito obrigada pela paciência de vocês. Bom dia, boa tarde, independente de onde você está no mundo. A gente está muito feliz de ter vocês aqui nessa reunião, esse briefing da Groundwork sobre governança de biodiversidade e direitos indígenas, se preparando para a COP17 da CBD. A gente vai deixar os outros participantes começarem a se juntar a esse webinário. A gente agradece muito a paciência de vocês, vocês todos são muito bem-vindos aqui nesse webinário. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde é que você estiver vindo ao redor do mundo. A gente gostaria que vocês começassem a se apresentar no chat, nos contar qual que é a sua organização, de onde você está participando. Isso seria muito incrível se a gente pudesse saber quem que está aqui na sala hoje e também para você e se conectarem mais eficiente uns com os outros. Então, por favor, se apresente no chat. Só para avisar, nós estamos gravando a sessão de hoje, então quem estiver registrado hoje e não puder vir, e também todos vocês que estão aqui hoje, todos vão receber a gravação da sessão de hoje. E nós estamos muito felizes por ter a interpretação hoje para vários idiomas, isso oferecido pelo trabalho da Tinta. Então, se você quiser participar de um canal de interpretação, nos três pontinhos da tela do Zoom, onde você encontra mais, você vai encontrar o globo de interpretação e poder escolher o idioma da sua preferência. Se você tem a opção de mutar o idioma original e ouvir somente a interpretação ao invés de ouvir uma mistura entre a interpretação e o áudio original. Vocês todos e todas estão bem-vindos. Nós queremos muito que vocês possam se apresentar e os panelistas vão poder ajudar a responder as suas perguntas. E é isso que a gente gostaria do nosso objetivo é de compartilhar a informação e os dados com todos aqui que estão participando. Então, a gente continua a dar as boas-vindas às últimas pessoas que vêm participando. É incrível que tem tantas pessoas aqui e é um prazer muito grande de ver todos os participantes e panelistas hoje, como Jennifer Talley, Lucy Mullen-Kay, Fanny Curiu, e a Lucy tem feito esse trabalho nas reuniões prévias da CBD, então é algo muito claro do que está acontecendo hoje. Ela está representando o governo africano. E a Jennifer veio e ela está aqui participando do evento. Então, os panelistas, vocês todos estão bem-vindos a fechar as câmeras de vocês enquanto a gente faz a apresentação e depois eu vou chamando vocês para a tela. Eu sou Philippa Bailey, desculpa, eu deveria ter me apresentado isso, eu sou do projeto Groundwork e eu faço a facilitação desse trabalho com Paula Muraro. Nós somos apoiadas pela Aliança, pela CLUA, e nós trabalhamos em parceria com a Tinta, que oferece toda a base do webinar de hoje, em que inclui a interpretação e também a direção estratégica do projeto. E vocês podem encontrar mais recursos sobre o trabalho da Groundwork no chat. Nós vamos colocar um link do site, onde você vai poder encontrar todos os briefings e os dados que nós temos. Então, o que que é a Groundwork? Se nós pudermos ir para o próximo slide. O próximo, obrigada. Nós somos uma colaboração, nosso projeto é uma colaboração entre o Hub de Políticas Internacionais, que é uma rede que trabalha nos espaços do clima, especificamente dentro do processo da UNF CCC.
Nós somos uma colaboração entre a ICPH, a Seeds for Change, que é uma organização de consultoria, e a Tinta. E nós oferecemos briefings virtuais e, e digitais para povos indígenas e organizações de comunidades locais. E o importante é que nós estamos colaborando com líderes dessas organizações. Nós tentamos trazer a inteligência das políticas dentro do hub de políticas junto com as prioridades dos povos indígenas e das organizações de comunidades locais. Então, nós estamos falando com termos que estamos cruzando barreiras que são difíceis, particularmente no processo da ONU, que fazem com que sejam um tanto difíceis para que as pessoas possam participar e fazer incidência para suas prioridades. Então, nós tentamos ajudar no que a gente pode. E a gente também apoia momentos-chave do clima. Agora a gente está nos dias antes da COP da CBD, nós também trabalhamos no processo da UNFCCC, e momentos chaves como hoje, como esse ano, como a Conferência de Santa Marta para sair dos combustíveis fósseis. E você pode ver no chat, vocês têm links dos webinários anteriores, tudo é de graça para vocês usarem e compartilhar e também poder rever no nosso canal do YouTube. Em termos do que a gente vai falar hoje no webinário, eu vou passar um pouco de tempo criando a cena para os processos da CBD, da onde veio, e depois a Jennifer vai falar sobre o papel dos povos indígenas desde o início do processo da CBD e como isso está se transformando dentro dos marcos da biodiversidade e especificamente nos corpos subsidiários no artigo 8J, que nós vamos entrar mais profundamente hoje. E como eu mencionei, infelizmente a Lucy não vai poder participar hoje, mas a Fanny, que é diretora executiva da COICA, ela vai falar sobre o trabalho feito na Amazônia e o que significa a meta 30 por 30 no contexto da Amazônia e também da sua experiência na Colômbia. E depois a Helen, que trabalha na IUCN e também no Synchronicity Earth, nós vamos conversar com ela um pouco mais sobre conservação, proteção baseados em área e como que isso está avançando e por que é um momento importante para a natureza. E aí a gente vai trazer todas juntas para falar sobre rotas para ação, caminhos para ação. Então, nesse momento, vocês estão bem-vindos a fazer as suas perguntas e ver como que você pode participar de forma mais eficiente nesses processos e ajudar a levantar os objetivos para a proteção da biodiversidade e também dos direitos indígenas. Então, sim, seguindo um pouco mais adiante no nosso cenário, essa aqui é uma foto com muita alegria, que talvez vocês se lembrem da COP16 em Cali, na Colômbia, onde o órgão subsidiário anunciou o artigo 8J, ele foi concordado nessa conferência. Mas nós vamos um pouco mais para trás, vendo um contexto mais amplo do porquê esse é o momento da natureza. A natureza, de uma forma que é difícil de entender, mas muitas vezes tem sido o primo pobre das negociações climáticas. Então, as negociações climáticas têm tido muita, muito investimento de tempo, dinheiro e recursos, e muita menos atenção tem sido dada à natureza, e nós podemos argumentar e discutir o porquê que isso está acontecendo, mas com certeza o interesse dos combustíveis fósseis nas negociações de mudanças climáticas significa que tem sido um espaço muito difícil e com muita luta. Um slide anterior, tem um sentido de que agora é um momento real onde as pessoas estão reconhecendo a importância da natureza, mas os objetivos climáticos não podem ser alcançados sem pensar no papel da natureza. E Astrid Tumeco, que é a diretora executiva da
da ONU da CBD, ela diz que é um momento crítico para engajar com biodiversidade. E como os povos indígenas sempre falam, a natureza é o nosso sistema de vida e não existe vida sem a natureza. Então a pergunta é se outras pessoas estão ouvindo essa mensagem agora. E a minha impressão disso é que os governos estão abordando isso agora pensando no ponto de vista da segurança, então, não necessariamente de que a natureza é absolutamente vital para os nossos sistemas de vida, mas que é a nossa responsabilidade de cuidar de todos os seres do planeta. Eles não têm trabalhado nessa pesquisa, mas mais numa perspectiva de pensar em segurança nacional, segurança alimentar, econômica e outros. E nesse slide eu mostro um documento recente do governo britânico que conecta o colapso dos sistemas globais de alimentação e da segurança nacional. E uma coisa que eles apontam são sistemas econômicos que são críticos para apoiar o, os ciclos de água, o, os, o cola- as mudanças dos padrões de clima, e eles citam especificamente nesse documento a floresta tropical da Amazônia, do Congo, dos Himalaias e também os arrecifes de corais e manguezais do sudeste da Ásia. Então, isso aqui é somente um exemplo de que dos governos pensando que nós não conseguimos ficar seguros e saudáveis sem cuidar da natureza. Agora, entrando para o processo da CBD em si, a Convenção em Diversidade Biológica, a CBD, foi uma das três convenções do Rio que foram instituídas em 1992 e ratificadas há mais de 30 anos atrás. Ela tem a Conferência das Partes, a COP, a cada 2 anos, e esse ano vai ser na Armênia. E apenas alguns países nunca ratificaram a CBD, e isso inclui os Estados Unidos. Então, existem prós e contras, obviamente. Os Estados Unidos se retirou dos acordos climáticos e o Acordo de Paris. Os Estados Unidos não está envolvido no CBD e nós podemos argumentar se isso faz com que seja um espaço menos complicado. Essas COPs são mais ou menos metade do tamanho das COPs grandes, e existe o caucus indígena, que é no Fórum Internacional da Biodiversidade, e a Jennifer conhece esse ponto muito bem, ela faz parte disso já há muitos anos e vai poder falar conosco sobre isso. Em 2022, nos processos da CBD, teve a assinatura e o desenvolvimento do marco de biodiversidade, que é conhecido como Kunming-Montreal Global, porque a China e o Canadá foram os anfitriões dessas reuniões que levaram ao marco da biodiversidade. Isso criou esse marco que alinha os objetivos, que são os objetivos A e G, e leva eles mais adiante. E ele tem um roteiro muito ambicioso para reverter a perda de biodiversidade até 2030. Nós estamos nos últimos momentos até atingir os nossos objetivos. Existem vários objetivos, são 23 ao todo, e aqui você pode ver esses 23 objetivos, e eu estou destacando o objetivo 3, que é 30% da terra, dos mares, da água, que 30% deles sejam protegidos até 2030. Esse é um dos objetivos mais significativos e possivelmente um dos mais difíceis de serem alcançados. Nós vamos ter uma noção do progresso até
daqui para frente. Eu acho que a gente vai chegar mais ou menos em 23% até 2030, ao invés de 30%. E, e é isso que e esse objetivo vai ser menos do que o normal. Eu quero chamar a atenção de vocês e eu acho que esse vai ser um recurso muito útil desenvolvido pelo programa de Forest People, de pessoas das florestas, e ele tem um ponto específico para pessoas indígenas que destaca o que é o GBF, o que são os valores indígenas e de direitos humanos que aparecem no GBF, como que é o monitoramento, os indicadores, coisa que nós vamos falar hoje. E ele coloca meta por meta para falar da importância de cada meta. Então, esse recurso está sendo compartilhado no chat e não se preocupem, todos os recursos que nós vamos compartilhar vão também estar nos slides que nós vamos compartilhar. E a gente também encoraja vocês a salvarem o chat se isso for ajudar. Então, esse é o que eu tenho para falar do cenário, do plano de fundo disso. A gente está muito feliz de ter três mulheres para falar hoje muito poderosas que vão falar sobre o GBF e a intersecção entre as prioridades dos povos indígenas. Nós temos a Jennifer, que é do povo Icaraí das Filipinas, ela também é membro do Fórum Permanente da ONU sobre Assuntos Indígenas e também o Fórum Internacional sobre Biodiversidade. Então, eu gostaria de chamar a Jennifer para dar a primeira palavra. Muito obrigada, Filipa. Obrigada pela essa oportunidade para falar sobre como pessoas indígenas estão representadas na CBD e a nosso ponto de vista do marco de biodiversidade. Agora nós temos o progresso de avaliação e nós vamos falar um pouco sobre isso e nós também vamos dar um pouco adiante das decisões da COP16. Como você disse, resumindo um pouco, as prioridades da COP, este é um slide que você me mostrou mais cedo, mas na verdade a cúpula da Terra no Rio teve limitação de participação indígena, teve das Filipinas, da Nova Zelândia, do Canadá e dos Estados Unidos. Mas apesar dessa participação limitada, as pessoas, os povos indígenas foram mencionadas na declaração e na convenção sobre diversidade biológica através do artigo 8G, principalmente, que fala do papel dos povos indígenas e seus conhecimentos, seus sistemas de conhecimento na conservação in situ, que é o principal mecanismo da CBD para implementar seus objetivos. Isto não é o CCD da COP17 algumas semanas em algumas semanas, e aí não há menção à participação de povos indígenas. E olhando a história do IIFB, vamos ver como nos envolvemos com o CBD. Primeiro, o Fórum Indígena Internacional sobre Biodiversidade começou como um fórum e era, bom, um fórum com palestrantes onde povos indígenas eram convidados a apresentar suas situações em seus países e falar sobre como estavam contribuindo para o trabalho da convenção. Então, o primeiro fórum foi durante a COP3 em Buenos Aires, Argentina, e desde então o IEFB está se reunindo, tem se reunido durante as conferências das partes, as COPs, encontrando alguns órgãos subsidiários, até o momento todos, assim como o grupo de trabalho do artigo 8J. Então, em 97, os povos indígenas do IIFB que estavam participando da COP, desculpem, sugeriram um grupo técnico ad hoc, o estabelecimento de um grupo técnico ad hoc para seguir a implementação do artigo 8J. Isso foi projetado para a COP3, mas
Foi dito também que eles gostariam de explorar um pouco mais a ideia. Então, uma oficina em Madrid em 97. Então, o mandato principal era considerar como implementar o artigo 8J e suas provisões. Finalmente, como resultado dessa oficina, a COP quatro sobre o artigo, quando aconteceu a primeira E reunião, o e o IIFB IIFB teve o seu realizou seu quarto quarto fórum fórum com os povos indígenas e sobre biodiversidade. Então, isso foi em Sevilha, na biodiversidade. Espanha, onde o grupo de E trabalho no aconteceu aí também o grupo de 8J trabalho do eh, trabalhou. Então, o fórum fez 8J. várias propostas Foram propôs que muitas fizeram a coisas que base do foram a programa de base do trabalho, e o programa de primeiro programa de trabalho do artigo trabalho sobre o 8J. artigo 8J. Dentro daquilo que foi proposto, a E análise então do foi status e analisada a conhecimento condição dos tradicional conhecimentos dentro das indígenas em regiões regiões diferentes, diferentes e também como assim em como outras outras ações que ações que precisavam precisavam ser tomadas acontecer para a implementação do para artigo implementar o 8J. artigo E 8J. desde 2007 até o E em primeiro, 2007, nas até quintas a, reuniões do grupo de desculpa, da trabalho, primeira à não quinta houve reunião do um grupo de co-anfitrião indígena, mas os trabalho, subgrupos de trabalho tiveram os co-anfitriões subgrupos indígenas. tinham E co-presidentes indígenas e o escritório escritório do grupo de a trabalho, diretoria da basicamente da COP, COP, das conferências da partes, tinham amigos, teve 4 reuniões havia e grupo na de amigos quinta na quarta eles reunião e na quinta reunião decidiram decidiram todas as incluir regiões todas as culturais. Isso regiões foi em culturais. Isso foi em 2007, 2007, quando houve a quando a declaração da ONU, Declaração da ONU quando foi sobre os adotada Direitos dos a Povos declaração da Indígenas foi ONU sobre direitos adotada. indígenas. Na COP E 5, no ano 2000, houve a houve uma decisão que decisão que reconheceu oficialmente reconheceu oficialmente o o papel papel dos povos dos povos indígenas indígenas e o e o IFB papel do estava IIFB desde a COP13 participando desde a e COP3, convidou as partes convidando as pessoas. para ir até o IIFB para conselho. Então, nós fomos designados como um corpo conselheiro na implementação do artigo 8 e as outras provisões. E em 2009, na sexta reunião do grupo de trabalho, foi quando a gente finalmente conseguiu ter um, um co-anfitrião indígena, que foi a Lucy, e é muito triste que ela participou no grupo de trabalho. E a última reunião foi em 2023, em Geneva. O corpo. Então, o que que o grupo de trabalho do artigo 8J conseguiu alcançar? Nós tivemos dois grupos de trabalho e nós produzimos vários guias diferentes, são voluntários, que têm sido muito úteis. E, em alguns casos, os povos indígenas têm tido a sua governança para adotar esse guia dentro dos seus sistemas de políticas. E nós temos o primeiro sistema que está na direita da tela, e isso é além dos impactos sociais, ele oferece diretrizes sobre os impactos, que são elementos importantes quando nós falamos de povos indígenas. Nós também percebemos que muita pesquisa tem acontecido nos territórios indígenas e tem sido de uma natureza muito extrativista. Então, existem diretrizes do Código de Conduta Quaringuaieri, que é a segunda figura, com a foto da Ilhas Páscoa, da herança cultural do conhecimento indígena. Então, é para basicamente
guiar as pessoas que estão fazendo pesquisa no conhecimento tradicional. E nós também falamos que no conhecimento tradicional que foi levado sem o consentimento dos povos indígenas e depois colocado em livros, levado para outros países. Então, existe uma forma de retrazer a posse desse conhecimento para os povos indígenas. Então, existem esses guias para a repatriação do conhecimento indígena. E o último ponto do grupo de trabalho, antes dele ser tomado pelo corpo subsidiário, é os guias sobre consentimento livre, prévio, informado em relação a materiais genéticos e o conhecimento tradicional. Então, esses são os tipos de coisas que o grupo tem trabalhado, mas também tem a promoção dos fundos do artigo J. E esses são pontos importantes dos povos indígenas para seguir essas questões a níveis nacionais, em níveis nacionais. Então, nós temos o reconhecimento da contribuição dos povos indígenas, das águas, dos territórios e da conservação. E isso leva a 2019, quando o governo do painel intergovernamental dos serviços publicou um uma avaliação, um relatório sobre os sistemas de biodiversidade, e eles encontraram que a maioria das regiões ricas em biodiversidade, elas estão nos territórios dos povos indígenas e comunidades locais. Jennifer, você poderia falar um pouco mais devagar para ajudar a equipe de interpretação? Sim, ok. Eu peço desculpas e obrigada pelo lembrete. Então, em Cali, como eu disse, um dos resultados principais, que foi realmente uma coisa muito importante por causa da presidência da Colômbia no momento, que foi estabelecido pelo corpo subsidiário no artigo 8J. E o motivo do porquê nós ganhamos esse argumento da necessidade de ter um órgão permanente que iria abordar as questões dos povos indígenas é porque 7 dos 23 objetivos do GBF, eles especificamente mencionavam povos indígenas e os nossos direitos. E, além disso, quase todo momento, os objetivos são relevantes para os povos indígenas, como o objetivo 2, que é de restauração ecológica. Então, por causa desse argumento, nós falamos que o grupo de trabalho ele não é mais o suficiente, porque o grupo de trabalho geralmente tem um tempo de vida limitado, mas é evidente que pelos objetivos do GBF, os povos indígenas têm um papel contínuo para alcançar os objetivos da convenção. Então, é por isso que nós temos essa foto com as pessoas super felizes, e são esses que estavam extremamente envolvidos com as negociações para o órgão subsidiário. Todavia, os métodos de trabalho ou modus operandi do corpo subsidiário, do órgão subsidiário, não foram adotados. Isso não é incomum, por exemplo. A CBD em si foi estabelecida em 1992 e a primeira COP foi para desenvolver as formas de trabalho. E, de maneira parecida, o órgão subsidiário na implementação também foi estabelecido, e a primeira reunião do SBI é para estabelecer seu modus operandi. Então, pelo menos na decisão, é claro que o SB8J tem a necessidade para criar a participação efetiva dos povos indígenas e comunidades locais no trabalho da CBD. E o mandato já foi estabelecido na decisão que é para oferecer conselhos à COP e aos outros COP subsidiários e sujeito aos pedidos das COP MOPs de Cartagena. Eu peço desculpas, eu não sei o que aconteceu.
Dado que não tem ainda um modus operandi ainda, a pergunta é como que iríamos trabalhar nessa agenda do corpo subsidiário? E nós tivemos, felizmente, 12 reuniões para poder trabalhar nisso. A primeira reunião, ela usou práticas estabelecidas do grupo de trabalho. Então, o escritório da COP seria o escritório da SB8J e seria presidiária pelo presidente, junto com o co-anfitrião representante dos povos indígenas e comunidades locais, e seria escolhido um relator ou relatora para a reunião, e escolhido 7 membros, cada um vindo de uma região das 7 regiões socioculturais. E exigiria também um membro que seria o co-anfitrião do grupo. E é claro, como vocês sabem, nós tivemos a primeira reunião no Panamá e a agenda ela foi a seguinte: porque o financiamento foi reconhecido como uma questão muito importante, a questão de acesso direto ao financiamento tem ganhado momento nos anos anteriores. E nesse diálogo houveram estratégias para mobilizar recursos para garantir a mobilidade e os recursos ao financiamento. Então, esse é uma das tarefas dentro do programa de trabalho do artigo 8J. E na reunião, nós decidimos o modus operandi, então agora tem um texto dito que isso foi negociado e existem alguns pontos específicos, mas nós estamos trabalhando para resolver esses pontos. E daqui a algum tempo nós vamos ter um diálogo informal sobre o modus operandi para encontrar como nós podemos seguir adiante e resolver essas questões para que seja adotado na COP17. E nós também tivemos a implementação do modo de trabalho no artigo 8J, especificamente nas diretrizes da implementação dentro dos territórios de povos indígenas e comunidades tradicionais, e também diretrizes para a inclusão da consideração das terras tradicionais e também dos recursos. E existe também o processo para revisão e atualização do glossário voluntário, que o GBF incluiu vários termos, como territórios tradicionais e assim por diante. E é claro, muitos podem. Existe necessidade de esclarecer que o termo e a definição clara dos termos povos indígenas e comunidades locais. E essa agenda é algo que é único da Convenção de Biodiversidade, que existe um corpo intergovernamental com uma agenda para considerar formalmente as recomendações do Fórum Permanente sobre questões indígenas. O último ponto desse slide é que a importância desse diálogo profundo é que ele começa o trabalho para uma consideração mais formal no financiamento para a próxima reunião do SB8J. E agora, a conclusão do meu trabalho, onde nós vamos trabalhar nas questões que ainda precisam ser trabalhadas em cada item da agenda, para que a gente possa. E esses slides são para colocar um pouco mais de estrutura nas listas de prioridades para a COP17. Em termos das diretrizes dos territórios indígenas e tradicionais, o título ainda não está resolvido. Então, existem algumas pessoas que querem manter o título focado somente em áreas de proteção e outros com medidas de conservação. E o que eu estou percebendo aqui é que nas negociações em Nairobi é que isso não é uma questão específica ao SBOTJ, porque nesse momento existe uma proposta para atualizar o programa de trabalho sobre áreas protegidas e dizer que agora é um programa de trabalho para áreas protegidas e conservadas. E áreas conservadas pode-se entender
como também sendo territórios indígenas e territórios de pessoas tradicionais. Então, existe também algumas questões dentro dessa decisão. Existe também a questão dos princípios diretrizes, se eles vão estar presentes ou não, e mais importante, a noção dentro do parágrafo 28, que os territórios indígenas e tradicionais devem ser considerados um sistema distintos dos OECMs para a conservação e uso sustentável dos territórios. E, por último, o registro global de ITTS. Então, nós queremos, como povos indígenas, a nossa contribuição em áreas protegidas para que seja visível. E a melhor forma de ter um registro global disso. E, por último, último slide. Aparentemente não está sendo a gravação não está feita pelos comentários no chat. Parece que a primeira metade do webinário não foi gravada, mas tudo bem. O modus operandi, ele é no geral bem simples, e existem ainda algumas questões, especialmente em como o escritório e os co-anfitriões vão ser escolhidos, garantindo uma participação eficiente dos povos indígenas e comunidades locais, bem como uma base para a seleção. Então, especificamente, vão ser as 5 reuniões da ONU ou as 7 regiões socioculturais que os povos indígenas usam em vários espaços. No glossário voluntário, a recomendação é que vai haver um processo de revisão estabelecido para o glossário, e o glossário em si não vai ser atualizado até a COP17, vai ser somente a diretriz, o caminho que vai ser adotado. E o processo vai começar depois da COP17. Talvez vai ter um grupo de experts e a decisão vai ser na segunda reunião do SB8J, e aí vai ter uma atualização na COP18. E, é claro, nós vamos ter a decisão nas recomendações do Fórum Permanente, eles são completamente fechadas, e isso está também ligado à questão da terminologia, mas a gente espera que a gente possa resolver isso até a próxima COP. Então, com isso, agora eu vou ao meu último slide, que são as prioridades para a IIFB durante a COP17. Então, primeiro, uma das principais prioridades é a operação completa do órgão subsidiário, que pode ser alcançada ao colocar o modus operandi. E, é claro, nós vamos estar o nosso alvo vai ser as diretrizes para os povos indígenas e territórios tradicionais, e nós queremos que seja levado, e nós não necessariamente vai ser incorporado em áreas protegidas, ou nós vamos ter que declarar os nossos territórios como OICMs, que é mais fácil de conseguir o apoio e reconhecimento. Estão os nossos esforços para que a biodiversidade seja apoiada. Como eu falei, esse plano de ação do glossário voluntário e a decisão para o financiamento, o acesso ao financiamento direto, vai ser uns itens mais importantes na segunda reunião do SB8J. Acesso direto ao financiamento também está dentro de outras decisões que estão sendo negociadas aqui em Nairobi. Ela vai ser tomada semana que vem na SBI 7, na mobilização de recursos, e nessa decisão vai ser uma visão para acesso ao financiamento direto por povos indígenas e comunidades locais. E o trabalho de atualização, de implementação
dos relatórios de biodiversidade, e também nós estamos vendo o acesso a, aos direitos diretos. Então, nós vamos trabalhar muito para que tudo isso seja colocado no processo. E é claro que um dos tópicos principais é a implementação do relatório global sobre o progresso, e nós estamos vendo isso da perspectiva dos povos indígenas e comunidades legais que sejam levadas em consideração. Então, que é a terceira edição desse relatório, que é para ser publicado como uma publicação extra do relatório de visão global. E eu acho que o segundo item não está completo, mas é a ferramenta de reporte online para os governos, e no momento é muito difícil de acessar, porque é difícil e controlar os esforços dos povos indígenas e comunidades locais ao implementar as medidas. E nós também temos a atualização do programa de trabalho em áreas protegidas. Esse programa de trabalho, ele já tem 22 anos de idade e já houveram muitas mudanças desde então. E agora, no momento, esse programa de trabalho, ele só leva em consideração áreas protegidas como a única forma de conservação, basicamente, de proteger a biodiversidade biológica. E ela também trata os povos indígenas como meros beneficiários. E, é claro, ainda tem algumas provisões boas que inclui envolver povos indígenas no gerenciamento das áreas protegidas e a necessidade de consentimento leve, prévio e informado antes que áreas protegidas sejam estabelecidas sobre as terras e águas de povos indígenas. Mas agora eu posso dizer, já que eu estou liderando o tema do IIFB sobre áreas protegidas, nós temos uma boa linguagem nisso, incluindo a necessidade de ter uma abordagem diferenciada para povos indígenas em isolamento voluntário. Isso em linha com os princípios de zero contato, tangibilidade e precaução. E, finalmente, em relação a finanças, financiamento, nós estamos esperando que o Fundo Cali se torne completamente operacional até 2017, então, até a COP17. Então, peço desculpas pela instabilidade da minha internet e obrigada pela oportunidade de compartilhar as prioridades e perspectivas dos povos indígenas da CBD. Obrigada a você, Jennifer. Obrigada por essa apresentação tão profunda e conclusiva sobre as muitas questões que estão acontecendo. Eu quero fazer uma pergunta que veio do chat. Como os povos indígenas e instituições representativas podem participar do IFB passo a passo? Como vocês querem fazer para se comunicar com o secretariado da CBD de forma mais eficaz? Sim, bom, o IFB é um fórum aberto, então está sempre aberto para organizações indígenas que estiverem interessadas em questões relacionadas ao CBD. No momento, nós temos representantes, instituições representativas, assim como o Conselho SAMI e às vezes os membros do Parlamento SAMI. Então, esse conselho é parte do IFB, nossa Assembleia das Nações também é uma parte. E a Fanny está aqui, então a COICA também é parte disso. E é uma. Então, o conselho é formado por organizações representativas dos povos indígenas. Eu posso colocar no chat o website, o link para o site, eu acho que eu tenho aqui. Bom, e também o e-mail, que pode ser usado para que as pessoas possam solicitar sua inclusão e receber as atualizações sobre o que estamos fazendo. Obrigada. Muito obrigada. Nós vamos ter mais perguntas. Posso ver já
Aqui tem mais perguntas no chat também, mas eu quero dar a palavra para a Fanny e depois a Helen para suas apresentações. Então, fico feliz. Então, eu chamo a Fanny, que é da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, da Bacia Amazônica, a COICA. A Fanny é diretora executiva da COICA. A Fanny também é coordenadora da Amazônia pela Vida, do Fundo Amazônia pela Vida. Ela vai nos contar a respeito quando houver uma conexão, e o que aconteceu, o que está acontecendo nas com relação às florestas em lugares críticos como a Amazônia. Então, que queremos saber como estão agindo os povos indígenas nesses territórios vitais. Vou passar a palavra para a Fanny. Obrigada. Obrigada, Filipa. E garantir nesses espaços os direitos indígenas que estão plenamente integrados na implementação do Marco Internacional de Biodiversidade. Então, a nível internacional, os povos indígenas vêm participando de uma maneira, digamos, presencial, não sei se de uma maneira plena e eficiente, como nós exigimos, mas pelo menos a partir da Coica Amazônica, da Bacia Amazônica, nós da Coica, nós estamos sempre trabalhando para que os nossos direitos sejam plenamente usados. Isso significa que nós estamos falando de consentimento prévio, livre e informado, as pessoas que elas estejam realmente informadas, que elas tenham clareza do que está acontecendo aqui. E esse espaço realmente para nós, como indígenas, que nós vivemos da Amazônia, dessas zonas bastante afastadas, é difícil se movimentar nesse cenário. Por quê? Porque o idioma é inglês, tudo está acontecendo em inglês. E muitos indígenas que vêm da Amazônia, nós não falamos em inglês, então isso é uma barreira para nós. E aí não tem como haver um consentimento prévio, livre e informado, porque não entendemos o que está acontecendo, a nossa participação é sempre limitada nesses espaços internacionais. Não, mas a luta ela tem sempre sido de priorizar para a gente a segurança dos territórios e a COICA nós temos trabalhado todos pela segurança jurídica dos territórios indígenas. E nós conseguimos propor em todos esses cenários, inclusive das pessoas do trabalho do conhecimento tradicional, para que não seja simplesmente falar dos saberes indígenas, mas que seja sim uma ciência indígena que tem um espaço dentro das avaliações de impacto ambiental fazendo parte dessas avaliações em cada um dos países. Então, a consulta prévia, livre e informada depende também de cada país. Na Colômbia, por exemplo, a gente fala de consulta prévia, livre e informada. Na Colômbia, por exemplo, não é somente a informação, mas é a cocriação, a participação eficiente, efetiva, com voz e voto na tomada de decisões. E assim nós temos feito o trabalho desde a COICA e nós estamos trabalhando dentro da COICA com temas que são relevantes para nós, que é como definir o território. Como vocês estão vendo aqui, a COICA com o CL, com o Fórum Indígena de Biodiversidade, nós nos reunimos, organizações, representantes da Bacia Amazônica, para definir o que é um território indígena. Isso dá sequência ao trabalho que a COICA tem feito e a COCA em Montreal, no Canadá, e tem muito esforço nesse trabalho para ter a inclusão da palavra territórios indígenas na Meta 3. E isso inclui o apoio dos delegados, que eles vêm até esses espaços, o delegado
no Equador, ele teve um trabalho muito forte para avançar com a inclusão dessas palavras, territórios indígenas, na Meta 3, porque aqui nós temos que entender que os nossos irmãos, que eles estão no plano de, na parte de trás, é que as negociações são muito importantes dessas palavras, porque às vezes essas palavras são colocadas e às vezes acaba que os governos usam isso. Então, como foi falado agora a importância de usar as palavras de todas que colocam para incluir, por exemplo, como foi falado anteriormente, os povos indígenas em isolamento. Nós precisamos ter toda essa esses princípios de precaução. Então, nós imediatamente acionamos, nós fizemos o trabalho e foi colocada essa proposta e apoiamos, e aí, se os estados não nos dão base às nossas propostas. Então, vamos continuar aqui. Ok, perfeito. Então, falando um pouco sobre o cenário aqui, o cenário que nós temos aqui, se as propostas indígenas para os diferentes delegados oficiais dos estados parte, então nós temos essa relação interna, agora com cada um dos governos indígenas que nós temos essas relações. São múltiplas as relações que nós temos com os diferentes governos que respaldam e que podem apoiar as propostas indígenas. E isso funciona sempre dessa mesma forma e também sempre estamos delegando um grupo de pessoas para o GRULAC, e o GRULAC também incide com os diferentes representantes da América Latina nessa região. Então, a pessoa precisa exercer uma incidência para conseguir reconhecer essas propostas. Então, agora, internamente, dentro da COICA, da bacia amazônica como tal, além de incidir com esse pensamento indígena, então, nós temos essa questão da biodiversidade, e não apenas estamos pensando na parte da biodiversidade, mas também na parte dos mares e também dos territórios costeiros. O que que nós podemos pensar também que nós, como parte das culturas indígenas, somos culturas diversas. E nesse cenário nós temos que ouvir o que se propõe dos povos indígenas. Então, temos que ser insistentes e incisivos. Temos que pensar como indígenas, indígenas que participam desses espaços. Como podemos trazer essa realidade para o território, propô-lo aqui, talvez com os diferentes delegados oficiais dos diferentes países que têm uma boa relação com os povos indígenas. E também a minha experiência, o meu comentário pessoal é o seguinte: o que eu vejo na parte do delegado da Rússia, por exemplo, que está contra todas as propostas. Essa é a minha percepção pessoal, né? Mas muitas vezes eu já estive nesses espaços e eu sempre vejo ele como contra a tudo que nós propomos. Então, nós precisamos, nos diferentes países, e verificar qual é a relação que eles têm com os povos indígenas. Então, estamos imaginando todos esses cenários. Essas são as realidades desse cenário. Mas, como COICA, estamos sempre insistindo com diferentes grupos de que o nosso pensamento e que a nossa cultura, a nossa forma de ver, a cosmovisão que nós temos tem que estar integrada. Senão, é apenas uma implementação de pensamento colonialista. Colocar palavras que não são próprias dos povos indígenas não faz sentido. É claro que tem uma linguagem das Nações Unidas, mas as Nações Unidas também precisam dar uma abertura para os pensamentos e a cosmovisão diferenciada dos povos indígenas. A COICA sempre está nessa linha, sempre está tentando mostrar que os povos indígenas realmente precisam ser considerados na sua essência, na sua cultura, na sua espiritualidade, na sua cosmovisão. Então, por isso, nós
precisamos construir e definir o território indígena. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos uma definição que eu vou ler aqui para vocês, porque isso é depois de vários dias de diálogos, de discussões e de recorrer à essência do que significa para nós no território. E acreditamos que esse conceito envolve todo o pensamento dos povos indígenas, porque os povos indígenas, por natureza, têm raízes nos seus territórios, estão arraigados à parte espiritual e à cultura. Isso é um papel muito importante, e o papel das mulheres, dos jovens, sempre tudo isso tem que ser levado em consideração. Nós definimos, como vocês estão vendo aqui, os territórios indígenas e tradicionais são terras e espaços vivos. São vivos tanto na parte terrestre e marítima, de caráter ancestral, integral, espiritual, cultural e biofísico, reconhecidos e vividos como âmbito de direito coletivo, a coletividade primária, a espiritualidade. Expressamos a lei de origem neles. E por que falamos da lei de origem? Porque a lei de origem nos dá direito ao território. Não são os estados que fazem isso. Estamos buscando hoje a segurança jurídica dos territórios indígenas e esse reconhecimento dos estados aos territórios indígenas, mas por direito próprio, nosso território já está nas leis de origem, desde a cosmovisão que nós temos, e os sistemas de conhecimento tradicionais, e também onde se exercem os governos indígenas que são anteriores aos governos dos estados. Desde muito tempo, os indígenas estamos governando os nossos territórios com a nossa cosmovisão. E nesse marco da lei de determinação que está reconhecida como um dos instrumentos internacionais. Tudo isso faz possível a nossa vida plena, e nós falamos bastante sobre isso anteriormente, ok? Então, nós deixamos aqui também alguns critérios do conceito de território indígena. Vocês já vão ler um pouco sobre isso. Eu gostaria de dizer também que dentro da COICA, ou seja, mais além do que se discutam esses financiamentos diretos, já estamos trabalhando diretamente relacionado a isso. Queremos um financiamento direto para os povos indígenas e para os territórios indígenas. E estamos criando formas de fazer sobre isso. Por exemplo, o Fundo Amazônia para a Vida, e isso é precisamente para que os recursos cheguem de maneira direta para as organizações e comunidades indígenas e realmente fortaleçam e vejam todo o trabalho que nós fazemos como indígenas no nosso território, para que isso seja reconhecido. Outro mecanismo de conservação, que vai além da conservação também, é, por exemplo, 30 por 30, que busca proteger 30% de áreas terrestres, marítimas e 30% disso até 2030. A COICA já tem a sua própria proposta. Temos na resolução 068 da UCN, que é precisamente para as ações de emergência para restaurar 80% da Amazônia de maneira integral, ecológica, até 2030. Então, para evitar o ponto de inflexão em Cachoeira, e já estávamos falando muito mais do que 30%, mais de 80%, muito mais do que foi mencionado nesse território. Então, tudo isso está nos aportes dos estados, mas isso não está sendo levado em consideração. Então, eu gostaria de dizer que os povos indígenas, como organizações, estamos trabalhando na prática para que tudo isso seja implementado de forma mais fácil nos territórios indígenas. Eu acho que não temos mais tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, Fanny, por realmente trazer isso no contexto da Amazônia.
as abordagens que você está trazendo e o que você precisa em relação a conseguir realmente defender os territórios nessa convenção. Tem algumas perguntas muito importantes no chat, e eu acho que as pessoas estão notando a hostilidade dos governos em relação aos indígenas que moram nos territórios nacionais e os desafios que isso traz, muitas vezes, em relação a como eles acabam lutando por essa justiça. Em 2 minutos, você consegue comentar um pouco sobre como a situação da Colômbia mudou recentemente e como isso afeta o trabalho que a COICA pode fazer dentro do território colombiano e também essa questão das lutas que vocês têm nesse processo? Em 2 minutos, por favor. Bom, a COICA tem uma visão regional, porque cada país tem o seu trabalho, cada organização nacional tem o seu trabalho nacionalmente. O que nós fazemos é ter uma visão regional e trazer isso para um território internacional. E nós não encaixamos nas áreas protegidas nem na SONEC. É uma categoria única dos territórios indígenas, como nós dissemos, nas leis de origem, e é isso que nós estamos lutando como povos indígenas. A situação da Colômbia, como líderes na conservação que estamos liderando durante esse tema da biodiversidade da COP16, que foi na Colômbia, que foi anfitrião, com muita expectativa, porque aí nós criamos o Fundo Cali, fizemos grandes achados, grandes expectativas adiante, mas esperamos que a situação não se deteriore na Colômbia. A geopolítica global está mudando fortemente e o tema ambiental não é prioridade para alguns governos. Então, nesse cenário, os povos indígenas, nós temos que nos unir cada vez mais e nos manter nesse território com tudo que nós podemos fazer, com tudo que tem sido ensinado nas nossas leis de origem e espiritualidade. Estamos realmente muito buscando isso. Ok, muito obrigado. Foram palavras muito poderosas. Temos que continuar, como o tempo é limitado para a Helen. Então, desculpe, eu não tinha falado certo, mas agora temos a co-diretora de sincronicidade, eu acho que alguns de vocês já conhecem, e nas áreas de proteção também, na parte de governança, de direitos, e eu acho que eu estou perdendo uma das partes aqui, também na parte de equidade. Então, bem-vinda, Helen. Ela vai dar uma contextualização em relação ao CPD, como ele está nesse momento nas áreas protegidas e por que precisamos levar isso em consideração nesse momento de proteção da natureza. Muito obrigada por isso. Eu também gostaria de começar dizendo muito obrigada às duas oradoras que vieram antes de mim. Então, eu gostaria de apresentar essa visão relacionada a isso e também o impacto que isso pode trazer diretamente para as estruturas e o trabalho que nós temos na convenção, e isso pode ser muito bom para a nossa discussão relacionada ao que está acontecendo na COP17 esse ano. Eu gostaria de agradecer também a Fanny pela explicação das discussões relacionadas às características culturais e territoriais indígenas. Isso reflete muitas vezes as conversas difíceis que podem acontecer, e eu gostaria de dizer muito obrigada por compartilhar. E então, todos os conceitos que foram mencionados muitas vezes podem ser vistos como algo simples, e a reflexão que isso traz realmente é muito importante. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é que estamos no ponto de conseguir realmente trazer essas junções do que nós precisamos, e eu tenho certeza
que todas as pessoas que estão participando desse webinário trazem uma especialidade muito grande, observações incríveis e nesse ano estamos vendo o rascunho desses relatórios e nessa parte do território também, nessa publicação que foi mencionada na parte de biodiversidade, é uma publicação muito importante, é uma contribuição que mostra todas as comunidades indígenas, tudo que nós estamos fazendo, todos os nossos esforços e informações que podem estar faltando em relação a esses. Em 2019, o primeiro painel dessa dessa avaliação que foi feita da biodiversidade descobriu que a biodiversidade é uma das pressões que está aumentando cada vez mais de forma direta e indireta no sistema. A pressão está crescendo bastante. Essa avaliação global também encontrou que os territórios dos povos indígenas e das populações locais está ameaçado e houve um declive da parte tradicional. Foi um declive que foi visto em outras áreas também, na área de diferentes áreas, inclusive, o que nós podemos estabelecer como áreas protegidas? Em 2020, nós vimos que para conseguir colocar o informe desse ano, uma das ideias que nós precisávamos era ter um plano estratégico anterior. Temos agora o GDF, mas tínhamos outro plano anteriormente. Então, revisamos todo esse progresso e descobrimos que nenhum dos 20 objetivos foi conseguido de forma completa. 6 tinham, claro, em alguns deles não conseguimos fazer isso na parte da biodiversidade, nós continuamos, realmente nesse momento, que foram feitas desde esse primeiro marco de avaliação de 2019, mostraram que a biodiversidade continua em declive e temos cada vez mais povos indígenas e as comunidades locais que têm que fazer cada vez mais para conseguir sobreviver. E com esse contexto, estamos vendo essa primeira versão do informe. Então, se vocês quiserem ver, vocês podem vê-lo. Vamos discutir isso mais adiante. E a mensagem que nós podemos colocar nesse informe nesse momento é que, por mais que esse marco global tenha gerado participação, também geramos bastante colaboração e a implementação não vai conseguir todos os objetivos que nós temos. A verdade é que, a nível geral, a nível coletivo, os objetivos que foram estabelecidos por algumas das partes, isso não reflete aquilo que é necessário ser feito e aquilo que foi estabelecido no marco. E, nesse momento, há uma perda de Então, biodiversidade. são objetivos a subsídios danosos que impactam a implementação dos objetivos. O relatório global também encontrou que o apoio dos governos está muito fraco nos assuntos chaves e nas considerações para a implementação, que fazem uma parte tão grande do marco de biodiversidade global. E aqui a gente fala dos elementos do marco que nós chamamos de seção C, são considerações para a implementação da seção C, que inclui a abordagem de pensamento intergeracional, o direito das crianças e também
o papel das contribuições dos povos indígenas. Então, essas considerações estão sendo aplicadas no marco como total, mas ele não aborda como esses assuntos estão sendo colocados em ação em nível nacional. E também existem desafios reportados que eu preciso mencionar, e o marco que foi adotado em Cali e aplica para o marco da biodiversidade não tem indicadores bem desenvolvidos em todos os elementos do marco da biodiversidade. Eles são mal feitos ou são muito superficiais na seção C, e o objetivo 22, que é muito crítico no marco, ele coloca sobre os direitos de posse da terra e também fala dos direitos e da proteção das pessoas defensoras dos direitos humanos. E no final, os relatórios globais, eles não colocam as deficiências desse objetivo. De um ponto mais positivo, uma diferença no marco da biodiversidade global, quando a gente pensa nas metas e nos problemas que eu mencionei, é que no marco da biodiversidade também coloca a contribuição dos povos indígenas e comunidades locais nos territórios, e também o reconhecimento no GBF dos recursos. E esses são inovações muito importantes, ou correções muito importantes, dentro desse marco. Esse novo reconhecimento dos povos e dos territórios dos povos indígenas, ele pode apoiar os objetivos de área, não somente nos objetivos do objetivo 3, mas também do objetivo 2 e objetivo 1. Então, quando a gente leva os objetivos 1, 2 e 3, eles são ligados ao espaço de terra e águas. E aqui a gente tem alguns problemas com a estrutura do marco e de monitoramento do marco. O objetivo 3, ele inclui muitos elementos que vão muito além de proteger áreas de conservação. Esse é meio que os indicadores principais, e nós estamos tentando chegar nesse objetivo de 30% até 2030, mas tem elementos que ainda não foram completamente capturados. Alguns desses elementos, eles são reportados em nível local, e eles ligam de esforços para proteger o território, expandir eles. Mas existem outros, e um é a proteção dos serviços dos ecossistemas. O outro são relatórios do reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e comunidades locais, e isso inclui seus territórios tradicionais. E esse comprometimento não está coberto por um indicador, então nós não estamos medindo alguns dos objetivos mais importantes do objetivo. O relatórios dos objetivos não inclui os territórios, as partes podem escolher se vão reportar ou não, mas isso não tem acontecido até agora. Então, um ponto é que uma das inovações do GBF, inclusive os territórios tradicionais, não está visível nos relatórios. Enquanto nós olhamos na trajetória somente sobre os indicadores principais, nós também estamos vendo resultados, e a Filipa mencionou os números no começo, e dos objetivos de chegar até 2030. Eu gostaria de dizer que eu sou vice-diretora e não a diretora, isso é importante mencionar, porque a comissão está muito comprometida a apoiar o trabalho em nível nacional e o apoio dos povos indígenas e comunidades locais para manter ou avançar a conservação nos seus territórios. E nós também reconhecemos que o trabalho contínuo do órgão subsidiário do artigo 8J, como foi descrito anteriormente, quando ele for adotado, ele vai nos ajudar a ligar os pontos e fazer os relatórios em nível nacional para a prestação de contas global. Então, para isso, a gente vai precisar da adoção de alguns resultados do órgão subsidiário do 8J. E nós temos esse processo, como nós conseguimos ver, para poder avançar e apoiar o trabalho que está acontecendo no terreno. Nós sabemos que os povos e comunidades estão fazendo o trabalho muito importante, as gerações, para avançar e manter a conservação. E sobre a orientação do órgão subsidiário 8J,
queremos fazer isso de uma forma apropriada. Mas a mensagem principal que eu quero trazer hoje é que nem todas as ações que nós precisamos fazer para alcançar o que o GBF quer atingir está visível no relatório no momento. E isso é algo que nós precisamos tentar mudar, mas as ações são o mais importante. Então, o foco real e a atenção precisa ser dado em avançar as ações no terreno, em nível local e nacional, enquanto nós esperamos para ver como que as atualizações dos relatórios vão alcançar esse trabalho. E isso é o que eu tenho para compartilhar hoje. Caso vocês tenham alguma pergunta, estou aberta às respostas. Obrigada, Helen. E todos esses processos, o que nós escolhemos focar, o que nós escolhemos medir, tem um efeito imenso, tanto em quão eficiente nós achamos que o processo é, mas também dá informação às pessoas. Porque se você não vê o seu trabalho sendo refletido, você está fazendo um trabalho incrível no seu território, e isso não for refletido no relatório global, isso é um grande desencoraja muito. Então, eu acho que é uma certa forma de não honrar esses esforços. E também tem as implicações práticas sobre como o financiamento pode fluir para apoiar o trabalho que está sendo feito. Então, obrigada por levantar esses temas muito importantes. Eu gostaria agora de convidar todas as palestrantes de hoje, mais uma vez, obrigada pelas suas contribuições, para falar um pouco mais sobre caminhos para a ação e das pessoas que estão aqui no webinário. Nós sabemos que nós temos uma audiência muito diversa, alguns de vocês já estão profundamente envolvidos nos processos internacionais e alguns de vocês ainda não estão envolvidos, mas estão pensando como que eu consigo me envolver, como que a minha organização pode ser representada. Eu acho que a Jen já respondeu algumas perguntas-chave sobre o quão o IAFB está para as organizações se envolverem. Não existe barreira para descobrir o que está acontecendo dentro do IIFB e que, com o tempo, as suas vozes vão ser apoiadas nesse fórum com representação regional. Quase dentro dos processos da ONU estão baseados dentro das 7 regiões socioculturais. Então, tem frequentemente representantes dessas 7 regiões com uma forma de tentar expressar o sentimento geral ou o posicionamento geral de um grupo de pessoas. Então, isso é algo para a gente saber como que esses processos se organizam. Então, por favor, coloquem as suas perguntas no chat. Nós tentamos compartilhar links e, novamente, eles vão fazer parte dos slides ou dos recursos que nós vamos compartilhar sobre como saber mais sobre CBD, os objetivos, como que olhar aos rascunhos dos relatórios, como que ver o posicionamento das organizações de povos indígenas e os esforços que eles têm feito. E como foi mencionado, não somente como os receptores ou aqueles que são afetados pelas políticas, mas aqueles que estão ativamente fazendo com que a conservação da biodiversidade aconteça. E como que isso está sendo refletido. Então, a gente convida vocês a fazerem perguntas e a gente pede para que elas sejam curtas para que a gente possa ler elas rapidamente. Mas se vocês pegarem alguns minutos para dizer para as pessoas como que elas, das perspectivas das suas organizações, possam fazer contribuições para garantir o sucesso dessa agenda. E talvez, Jen, eu posso começar com você. Só para dizer, o seu microfone ele ainda está fechado. Sim, eu não sei, eu contei toda a história do CBD e do IFB na minha apresentação, e é importante lembrar que é um fórum e as reuniões
do Caucus, elas estão acontecendo antes das reuniões da CBB. Então, não é uma organização, mas sim um fórum de todos os povos indígenas e comunidades locais que estão nessas reuniões da CBD. E eu diria que para participar, você precisa ser acreditado pela CBD, e o processo de acreditamento está aberto, é um tanto fácil quando comparado com outros órgãos, é uma questão de colocar a sua inscrição para isso. Eu posso colocar também as informações depois no chat, mas no geral tem uma reunião preparatória do IIFB um dia antes do COP, das reuniões do COP, do órgão subsidiário e antes da COP, porque nós temos muito eventos dentro da COP e é a mesma coisa que acontece dentro das reuniões da COP da UNFCCC. E como eu falei, são reuniões abertas, nós temos informações abertas no site, e nós damos abertura para que todos os povos indígenas sejam abertos, nós ouvimos as suas vozes, nós sempre estamos atentos para outros povos indígenas que nós podemos trabalhar, especialmente em nível nacional, em questões de implementação. Então, por favor, entre em contato, se engaje com o IFB, porque nós sempre ficamos felizes com mais participação de povos indígenas em fazer com que as nossas ações sejam mais precisas. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Muito obrigada, Jenny. Isso é muito importante, esse ponto de registrar a sua organização dentro do CBD, que uma vez que a organização for acreditada, ela vai fazer uma diferença muito grande dentro dos processos da CBD. Eu não sei se Fanny ainda está aqui nessa chamada, ou se você quer trazer alguma perspectiva sobre o que as pessoas podem fazer do ponto de vista da bacia amazônica. Nós vamos dar sequência então para Helen. Eu vi que tinha uma pergunta, mas eu perdi ela no chat. Mas é sobre governança com OECMs e áreas gerenciadas pelas comunidades para conseguir alcançar algo que seja mais próximo do objetivo 3030. Foi uma pergunta de Japanja. Sim, essa é uma pergunta muito boa e ela está relacionada com algo que é um tanto central ao objetivo 30 por 30, que não é um objetivo que pode ser alcançado somente por ações dos governos. Precisa incorporar e incluir as ações de muitos outros grupos. Isso significa, em especial, os povos indígenas e comunidades locais que tradicionalmente gerenciam essas áreas. Isso também inclui áreas privadas ou áreas que são gerenciadas por governo de outras formas. Então, esse objetivo, ele existem 4 áreas dos governos e áreas de governança, e uma delas é de povos indígenas, outra de governança compartilhada, governança individual. Então, como que isso acontece, essa organização desses grupos de governança é geralmente em nível nacional. Então, a pergunta é como que a gente consegue contribuir, se envolver com esse trabalho? Se a gente pensa no CBD, que é uma agência intergovernamental, nós sempre temos a oportunidade de achar influência nesses acordos para as políticas internacionais, e o IAFB é uma forma muito boa de como você pode, um exemplo bom de como você pode fazer isso. E é claro, a gente ainda está muito longe das reuniões da CBD, mas eu quero destacar que uma das formas que você pode apoiar esse apoio é fazer trabalho em nível local e nacional, seja conservação, restauração, ou levar a ajudar a diminuição daquilo que leva à monetização. Então, trabalhar nesses assuntos não significa participar dos espaços da CBD, mas se você quer fazer esse trabalho de políticas nacionais, uma forma é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Organizações e os povos indígenas. Então, nós podemos nos unir como membros, mas as taxas de registro são bastante caras e
Porém, também nós podemos entrar como indivíduos, como especialistas, e isso não inclui nenhuma taxa. Então, isso acontece de forma individual e digital. E há diferentes processos para se unir, e existe uma comissão, uma parte de políticas, educativas e sociais, e uma comissão que trabalha de uma forma bastante constante, como historicamente com povos indígenas, é uma comissão bastante interessante. E também, em relação às estratégias, nós podemos pensar em formas de redes. Muito obrigada. É uma porta que acabou de se abrir, muito importante. Eu gostaria de respeitar o tempo e, de qualquer forma, todos os nossos panelistas e palestrantes, muito obrigada pelas diferentes observações. Obrigada, desculpe por não conseguir se me unir antes. Muito obrigada pelas intérpretes e a equipe de tinta que está conosco. Foi realmente um sucesso. É, e agradecemos também o feedback de vocês a esse webinário. É, eu acho que estamos compartilhando o link através do chat e vamos ter alguns minutos aqui para falar. Vamos conseguir utilizar isso para estar abertos a esse webinário. O próximo vai ser em setembro, tratando do tema da IA, da inteligência artificial e da soberania de dados, tecnologia e conhecimento indígena. Vai ser em setembro desse ano. Muito obrigada a todos e todas e esperamos ver vocês nos nossos próximos webinários. Muito obrigada a todos. Um ótimo dia. Tchau.